Muito bem. O Supremo hoje decide duas coisas, uma já está decidida. A vara de destino dos processos contra Lula que estavam na 13ª, Vara Federal de Curitiba. E aí, por 6-2, decidiu-se então que fica em Brasília, conforme o Edson Fachin havia sugerido. 2 votos divergentes do Alexandre de Moraes e de Ricardo Lewandowski. Eu acho que há motivos tanto para um como para outro, né? Não vejo, e também é bobagem tentar adivinhar se seria melhor para Lula um ou outro, isso é mera especulação, não dá para saber, né? O Alexandre de Moraes argumenta e com fundamento que todos os casos em que o Lula é acusado, que estavam na 13ª Vara Federal, dizem respeito a coisas de São Paulo, portanto afetaria a Vara de São Paulo. Mas, argumentou Fachin e outros ministros, as acusações feitas pelo Ministério Público, que, lembrou o ministro Gilmar Mendes, são absolutamente genéricas, né? E eu acrescento, sem qualquer ato de ofício, é puro exercício mental, de qualquer modo relacionam essas coisas a atos que o Lula teria tomado, e na verdade não aparece na denúncia, né, como presidente da República. Portanto, pode ser Brasília. Tanto faz. Tanto faz que eu digo há argumentos para as duas coisas, né? Se você votasse, Reinaldo, você faria o quê? Eu mandaria para São Paulo. Mas, insisto, acho que há razões também para ser Brasília. E a segunda votação, esta que está em curso agora, que ela é essencialmente absurda. Essencialmente absurda, que é da suspeição do juiz Sérgio Moro. E ela é absurda de várias maneiras, é preciso que fique claro. Atenção, esta votação que está lá em curso hoje não é sobre se o juiz é suspeito ou não. A diferença do que alguns andaram dizendo por aí. Não. É sobre se o Pleno pode revisar uma decisão tomada pela turma. E não pode. Isso é uma brincadeira. Olha aqui. Tem uma outra coisa grave aí, que o Roberto Barroso acabou de votar, que ele ignorou, infelizmente. Até porque eu acho que ele fez ali a admissão de que ele não conhece os autos do processo direito. Né? Fez uma longa peroração sobre um livro sobre Odebrecht. Livros não são peças processuais. Né? É preciso votar segundo o que está nos autos. Mas eu vou ao ponto que eu considero principal. O Edson Fachin pegou um HC de incompetência, isto é, a 13ª Vara Federal não pode julgar Lula porque os casos relativos a Lula nada tem a ver com aquela questão original da Petrobras que afetava a 13ª Vara. E isso é verdade. É uma pena que tenha sido votado tão tarde, mas isso é verdade. O Edson Fachin disse, tá bom, vou levar isso aqui para o Pleno. Já deveria ter levado para a turma, mas levou para o Pleno. E junto declaro prejudicado um outro habeas corpus, este de suspeição, que é uma coisa diferente e mais ampla do que incompetência. Então eu declaro que ele está prejudicado. Está anulado. Acabou. Isso não vale mais. Mas peraí, como não vale mais? Então o Edson Fachin transforma um HC de incompetência num HC de suspeição. O relator pode fazer isso? O relator pode mudar o conteúdo de um habeas corpus? Numa votação que já tinha sido iniciada? Parece brincadeira. Roberto Barroso agora destacou, num tom muito crítico, que esse HC da suspeição estava parado fazia tempo, lá na segunda turma. É mesmo, ministro? E o HC da incompetência, desde quando? Estava parado e também não era votado. Agora, atenção, um relator não pode pegar um HC, um habeas corpus de incompetência, que muda o foro
para onde vai o processo, mas não anula necessariamente as provas, isso ficará a critério do juiz que recebeu o material. Usar esse habeas corpus para anular o da suspeição, que zera tudo, inclusive anulando as provas. Ele não tem poder para isso. Ou então que me prove onde está. 2, o julgamento já aconteceu na segunda turma. Se demorou 2 meses, 2 anos, isso não muda a essência de que ele já foi julgado. E o plenário não tem o poder de mudar a votação da turma. Porque se acontecer isso, aí será o Supremo Tribunal Federal esculhambando o Supremo Tribunal Federal. A partir disso, qualquer um deve reivindicar, se achar que lhe é conveniente, não ser julgado pela turma. Em qualquer circunstância. Ora, se uma votação da turma pode ser anulada, em qualquer caso em que alguém tiver uma causa na turma e a turma tiver um voto adverso, pode reivindicar um segundo julgamento no pleno. Isso é uma barbaridade. Neste caso, o ministro Nunes Marques e Gilmar Mendes votaram juntos, até porque o Nunes Marques já tinha dito que valia a votação da segunda turma, só faltava agora votar ao contrário. Acredito que Carmen Lúcia, que já tinha dito que era para continuar o julgamento na turma, vota igual, e também Ricardo Lewandowski, portanto, 4 votos. 4 votos serão mantidos, validando o julgamento da suspeição. Precisa de mais 2. Não sei se haverá. Tomara que haja pela sanidade do processo. Eu lamento muito esse voto que o Barroso acaba de dar. Sabe por quê? Porque, data vênia, ele não julgou o que está em julgamento. O que está em julgamento é isso que eu falei. Pode o pleno revisar uma decisão da turma? Um HC de incompetência anula um HC de suspeição? Por que um HC que pede menos anula um HC que pede mais? Isso é um despropósito. Agora, cada um vote segundo a sua convicção. Agora, é preciso pensar também na instituição Supremo Tribunal Federal. E eu acho que essas pessoas não estão pensando, né? Olha aqui, Alexandre de Moraes parece que acaba de dar mais um voto a favor da segunda turma. É isso? Da decisão tomada na segunda turma? 3-2. 3-2. Oi? Isso, 3-2. 3-2. Portanto, na minha contagem, na verdade, já são 5 votos que eu estou considerando que são mantidos os 4 votos originais. Eu acho que mais um voto a favor da segunda turma e a questão está decidida para o bem do Supremo. Para o bem do Supremo. Eu espero. Alguma novidade lá no Supremo, por enquanto? Nada? O Lewandowski votou, está 4-2 agora. 4-2, mas o voto do Lewandowski já estava na minha contagem aqui. Né? Carmen Lúcia ainda não. Não. Toffoli 5-2 agora. 5-2. Está faltando um voto para que... Eu insisto, está faltando um voto para que triunfe o bom senso. Não se está votando a suspeição de Moro. Isso já foi votado. Meu título no blog hoje de manhã é isso. Suspeição de Moro já está selada. Agora a STF vota se esculhamba o STF. Porque eu insisto, caso triunfe a revisão de uma decisão já tomada na segunda turma... Oi? A Carmen votou agora, 6. 6. 6? Com a Carmen? Então quem? Bom, já deu 6. Isso, acabou de dar. Então foram os... tem o Alexandre, claro. Não, mas tem os 4 que votaram já na segunda turma, mais o Alexandre, 5. Qual foi o outro?
Ó, vamos lá. Gilmar, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Ah, o Alexandre, claro. Não, Toffoli e agora Carme. Isso, tá, pronto. Ah, Toffoli. Tá. Então, pronto. O Supremo decidiu não esculhambar o Supremo. Parabéns ao Supremo. E lamento profundamente o voto do senhor Roberto Barroso. Porque eu tenho mais uma questão agora. Eu, quando cismo com uma coisa, eu já vou voltar lá para o meio ambiente. Vem cá, vale bem. Bob Furui. Diga. Vocês que não são rábula como eu, mas são lógicos. A 13ª Vara Federal foi considerada incompetente para julgar Lula nesses casos, certo? Sim. Certo. E a Constituição diz que as pessoas têm direito ao juiz natural. Acho que é incisos 53 do artigo 5º. Você tem direito a um julgamento justo e a um processo justo. Assim sendo, se a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar Lula, por que a Lava Jato de Curitiba seria competente para investigar Lula? O caso não dizia respeito também à Lava Jato de Curitiba? Ora, também não teve direito ao promotor natural. Isso, inclusive, tem que ser revisto. E eu sustento isso. Ô, Rei, o Augusto acabou de entrar aqui e disse que o Marco Aurélio pediu vista. Ah, é chicana. Olha, isso é chicana, mas de qualquer modo a decisão está tomada, né? E a segunda turma pode dar curso ao que está lá, e ponto final. Né? De qualquer modo, o Marco Aurélio, ele está saindo, né? Ele sai em julho, então não vai demorar muito. Né? Agora, é o fim da picada, né? É o fim da picada. Ele que já havia defendido que a questão ficasse na segunda turma. Aprontando, como sempre. Encerrada a votação, a sessão do Supremo, né, com pedido de vista do ministro Marco Aurélio, e parece que houve ali um certo confronto entre Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Isso. Né? Depois eu vou ver no detalhe. Agora, claro que Roberto Barroso não foi exatamente muito educado ao tentar acusar Gilmar Mendes de ser o responsável, porque, afinal de contas, estava segurando o voto vista no caso da suspeição. Né? Ministro Roberto Barroso, né? O senhor vê, não tem jeito, né? O senhor deveria ter votado o que estava em votação. E o que estava em votação era se o pleno pode revisar o voto da turma. Era isso que estava em votação. O senhor aproveitou o seu tempo de fala para entrar no mérito da questão e reproduzir acusações a partir de um livro que nem faz parte dos autos. Isso é heterodoxo. Né? O fato do senhor falar coisas com lhaneza não quer dizer que elas não sejam duras. E às vezes desagradáveis e às vezes deseducadas também.